Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto bem simples em PHP, mas que ajuda demais na hora de programar. Ajuda não, é praticamente impossível programar sem arrays. Arrays são variáveis que têm posições, então eu consigo guardar mais de um dado na mesma variável. É uma estrutura de dados diferenciada. Em PHP a gente tem dois tipos de arrays principais, indexado e associativo. Associativo nada mais é do que um array que contém labels, ele traz semântica, o que ajuda bastante na hora de programar. Embora array seja a estrutura básica, é muito difícil para quem está começando entender exatamente os mecanismos. Então hoje aqui a gente vai dar uma explanada no que é array indexado, no que é array associativo e como a gente pode combinar os dois para criar uma matriz, que nada mais é do que um array bidimensional. Vamos a isso. Na minha tela aqui eu tenho do meu lado esquerdo o meu código, né, o meu editor de texto. Do meu lado direito eu tenho o meu stack, já está funcionando aqui, já está com ela acessada na raiz, e tem os pedacinhos da documentação. Todo esse código aqui está no repositório do GitHub do canal. Então vamos lá. Mas antes de mais nada, vamos iniciar uma pasta, vai chamar arrays. Vamos iniciar um arquivo array. Eu gosto de começar com array associativo, porque ele é mais semântico, ele mais traz. Vamos ver se o arquivo apareceu aqui. O arquivo, a pasta apareceu, o arquivo está aqui, estamos garantidos. Vamos iniciar esse arquivo. Como sempre, PHP. Vou colocar aqui na documentação o manual, para que vocês peguem o arquivo, vocês consigam seguir de maneira, digamos, teórica, não é? E aqui, vamos só fazer um exemplo rapidinho. Eu gosto, particularmente, de criar, reservar o espaço da memória. Eu tô evitando usar declaração, porque a gente não declara variável em PHP, né? A gente inicializa ela só. Não é uma linguagem que requer declaração de variável. Mas eu gosto porque simplifica e não aparece o warning. E eu tenho toque com warning, então não vai dar. Vou inicializar o array nessa variável que eu vou chamar de associativo. É igual array. Então, agora já temos aqui um array vazio. Vamos ver o conteúdo dela. var dump. Para quem não lembra o que é var dump, é um método de verificar a variável em si. Array zerado, 0 posições, conteúdo vazio. Eu vou dar um echo pré aqui no comecinho do código, que é para que ele fique mais bonito, né? Não é porque a gente é desenvolvedor que precisa ser sempre feio 100% do tempo, principalmente a gente que é de back-end. Mais bonitinho, né? Uma coisa mais ajustada, uma coisa mais bonita. Então, temos aqui um array criado associativo e ele já está vazio, ele está aqui no código. Vamos ver aqui como é que é. Então aqui eu fiz uma coisa que eu realmente não gosto. Do meu lado esquerdo eu tenho um editor de planilhas. Eu não gosto de planilhas. E do meu lado direito eu tenho o código que é só pra gente ver. Mas no momento a gente não precisa do navegador. Do código não, do navegador. Como que funciona o array associativo? Vamos pensar em arrays horizontais. Porque isso vai fazer sentido quando a gente fizer uma matriz. Então a gente tem um array cujo o índice é feito por labels. É um array associativo. Tanto faz, o PHP você pode mudar no meio, você pode misturar os dois, mas vamos manter bem separado. Então, meu array associativo vai conter os labels nome, phone, em inglês, porque nós somos chique, e aqui, por exemplo, o Twitter. Então, eu posso criar esse array que tem essa chave e vai conter estes valores. Eu estou fazendo uma representação horizontal que é um pouco não usual para tabelas, mas você já vai entender por quê. Meu nome, Yuri Sa, phone 11 9 9999 9999 e Twitter, @YuriSa2. Então, isso aqui vai ser um array, é uma só variável que vai conter 3 posições associativas, 3 labels. Quais são os labels? Nome, phone, Twitter. Essas são as chaves, essas são as keys. Beleza? Como que a gente faz isso aqui? Deixa eu chamar o... Vou expulsar esse navegador daqui por só um minutinho, deixa ele na tela 3. Eu vou jogar esse cara aqui pra gente associar. Então, é muito fácil em PHP a gente criar esses labels, essas coisas. Existem muitos e muitos jeitos de fazer isso, mas o jeito mais fácil, ó, é associativo, eu chamo a variável, já indico que eu quero aqui um índice. O índice, por exemplo, a chave nome do array associativo contém o valor Yuri Sa. A chave phone do array associativo contém o valor
11, 9, 9999, 9999. E a chave Twitter do array associativo contém o valor YuriSa2. Muito bem, vamos ver como é que ficou o nosso array? Vardump associativo. É a segunda vez que ele aparece aqui. Vamos ressuscitar o browser. Vamos mandar ele para a tela 5. Vamos mandar isso aqui para a tela 3. Muito bem, estamos aqui com o nosso array na tela. Primeiro, ele está mostrando um array vazio, que é o relativo à linha 6, onde eu só estou inicializando só para mostrar a prova de conceito. Então a gente tem aqui, eu preenchendo as chaves desse array associativo, e ele já contém aqui uma pequena amostra de uma lista. É uma lista, na verdade, em outras linguagens como Python ou R, a gente chamaria isso aqui de lista, uma lista nomeada. Então, nós temos exatamente esse array formado aqui. Até aqui, ok, eu posso manipular isso aqui, porque como é uma linguagem web, o PHP é uma linguagem web, eu posso criar HTMLs a partir de forms. E aí vocês vão ver que isso aqui tem tudo a ver com as requests get e post, mas isso é para um outro vídeo. Só que agora eu vou mudar um pouco o foco. Digamos que, além de um array associativo, eu tenho um array indexado. E o que seria um array indexado? A mesma coisa, só que em vez de um label, como as chaves, eu tenho um número. E array, pelo amor de Deus, todo mundo que está assistindo isso, array começa em 0, hein? Esse papo aí do R de começar em 1 não tá com nada, não. 0, 1 e 2. Então aqui eu vou colocar os mesmos dados. YuriSa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É isso aí. E aqui, @YuriSa2. Agora vamos construir este mesmo array no código. A gente vai criar o array indexado igual array. E aqui a gente vai colocar posições numéricas, posições em inteiros, que é 0, igual a Yuri, tá? Muito bem, indexado na posição 1. 11, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E no 2 eu vou colocar @YuriSa2. Muito bem, então este aqui é a mesma representação do outro array, só que em vez dos labels serem semânticos, serem strings, a gente tem arrays sequenciais indexados por número. Voltando o nosso browser para a tela do editor de texto, vamos ver como é que fica. Então aqui eu tenho um array cuja chave é 0, e o valor é o YuriSa. Chave 1, o número de telefone. Chave 2, o Twitter. Vamos dar um vardump nele. Eu não vou dar um vardump porque eu não quero com ele vazio. Eu quero dar um vardump com ele somente preenchido. E muito bem, temos aqui um array do mesmo jeito, só que indexado. Então até agora a gente veio e falou de arrays associativos, arrays indexados. E agora falta o Megazord dos arrays. O Megazord dos arrays é muito simples, é muito fácil. A gente combina as características de arrays associativos com as características de arrays indexados. Vamos ver isso na planilha. Papo de contador, né? Vamos ver na planilha. Na matriz aqui, então, nós vamos ter um array indexado, só que agora eu pego e viro ele e coloco ele na vertical. As posições eu vou dar aqui, ó, 0, 1, 2, por exemplo. Então, este aqui são arrays. Eles são arrays que vão ser indexados também, que vão ser associativos também. Aqui eu vou colocar nome, phone e with. Como que funciona? Então, na verdade, a gente vai ter um array que vai ser essa matriz inteira, ele vai ser bidimensional. Uma dimensão são as linhas e outra dimensão são as colunas. Mas a gente tem um jeito mais fácil de associar isso, para deixar isso forte. Então, vamos lá. Esse aqui é nosso array total, completo, seguro e lindo. Um verdinho assim, ó. Esse aqui é nosso array. Cada linha é um array. Então, como assim? Eu vou pegar um array associativo, que são essas 3 colunas, e eu vou colocar dentro de um array. Por exemplo,
Então, isso aqui vai ser um array associativo. Aqui os labels dele. E eu vou colocar ele na posição 0 de um array indexado. É um array dentro do outro. É assim que a gente trabalha com matrizes em PHP e muitas outras linguagens também. Mas no PHP é assim que a gente faz. A gente pode ter infinitos graus disso aí. Infinitos não dá porque a memória do computador vai abrir o pico, invariavelmente. Mas a gente pode ter um array dentro de um array dentro de um array. Mas para nosso efeito aqui, vamos só tratar disso. Então agora, aí eu vou criar um array que chama matriz, não matrix, matriz, embora, né, matrix é legal. E agora eu vou ter um array indexado que vai conter outros arrays associativos. É aqui que está o truque. Então eu posso, por exemplo, pegar um array, a matriz, que é um array já na posição 0, e colocar aqui dentro o array associativo, que é esse array aqui. Eu posso jogar ele aqui dentro, na moral, assim. Então vou aqui, associativo. Então, a posição 0 vai conter um array. Vamos ver, então, como que eu vejo esse array no código, como que eu vejo esse array no navegador. Vamos dar um var dump matriz. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem o array matriz, cuja posição 0 contém um array associativo. Olha só. Então, eu tenho um array, a posição 0 dele, ó, você vê que ele é idêntico ao array indexado. A posição 0 dele contém um outro array, esse sim, com 3 colunas. Então, olha que bacana. Então, eu vou criar um outro array associativo, associativo 2 igual a array. Como eu já falei, eu gosto de declarar arrays porque aí não dá um warning. Então eu tenho aqui associativo 2, posição nome igual a Jorge Sá. A posição fone, eu tenho que 11, 8, 9999, 9999. E a posição Twitter, eu vou colocar @yuri.sa, por exemplo. Eu nem sei se é um Twitter que existe, não é meu. Então agora, na minha posição 2 da matriz, que é a posição índice 1, é a segunda posição, eu vou mandar o associativo 2. E continuando, dando var dump aqui na nossa matriz. Olha só, é um array de 2 posições somente, porque ele tem a primeira linha e a segunda linha. E cada linha tem essas colunas. Interessante. Já tá vendo aqui o array completo. Aqui, que bacana. Então, o que a gente tem aqui? E aqui eu tinha os dados, né? Yuri Sá, forne 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 8, né? Não, é 9 mesmo. E aqui a gente tem o Twitter, @yurisa2. E na linha 1, eu tenho aqui Jorge Sá, 11, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, @yurisa2. Não, yuri.sa. Yuri.sa. E então, essa estrutura aqui é uma matriz que eu estou descrevendo e operando ela em PHP. Então, basta a gente olhar aqui, ó, que essa matriz aqui ficou idêntica a essa aqui. Essa é a representação dela. E a gente consegue transformar ela em tabela em HTML, usando alguns artifícios, alguns iteradores, como for each, while. E o bacana é que essas tabelas a gente já pode colocar o head delas, né, o thead, que é o header da tabela, a gente já pode colocar com esses labels. Então isso aqui traz agilidade no código. Tudo bem? Os arrays são isso aqui. Então arrays associativos, eles são arrays que têm os labels descritos como string. E os arrays indexados são arrays que têm o índice descritos como inteiros. E a gente pode combinar os dois, esse é um dos muitos jeitos de combinar esses dois, que a gente pode criar matrizes cujo a primeira dimensão dela, que são as linhas, ou seja, a primeira dimensão são as linhas, a segunda dimensão são as colunas. Isso é uma convenção, isso não é obrigatório ser assim. Até porque no Excel, por exemplo, nome de produto.
Em planilhas a gente fala o contrário, né? A gente fala primeiro a coluna e depois a linha. Mas aqui a gente faz assim, é uma convenção, as linguagens elas tendem a ser assim. Então, eu só vou fazer aqui agora alguns exemplos de como que eu posso pegar, por exemplo, o Twitter da primeira linha, esta coluna aqui. Twitter, primeira linha, no caso da minha planilha D2. Mas como que eu faço aqui? Bom, eu vou dar um var dump direto. Matriz. Qual linha que é? É a linha 0. É a linha 0. Linha 0. Então eu chamo pelo número, linha 0. E logo em seguida eu abro um outro brackets para escrever a segunda dimensão. A segunda dimensão é uma string. Então eu chamo a segunda dimensão de Twitter. E vamos ver o que ele imprime. Ele vai imprimir nessa região aqui. Olha só. Então agora eu consigo especificar igual batalha naval. Linha 0, Twitter. Linha 1, Twitter, ou linha 1, nome. E eu consigo lidar com esses dados no nível de programa desse jeito. Hoje eu vou parar por aqui. É bastante informação para vocês absorverem. Eu tenho aqui a documentação do manual do PHP. Eu tenho aqui declaração de uma função como array. Mas arrays não são um bicho de 7 cabeças. Arrays são relativamente simples. O que você não pode é se perder nas dimensões e principalmente quando você estiver iterando eles. No mais, aquele abraço e muito obrigado.